Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Por que nós temos a certeza da nossa salvação? Que nós estamos livres da condenação? Porque temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Isso nos dá a certeza que pertencemos a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo material, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito Santo, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, a nossa carne, pelo Espírito Santo que em vós habita. Porque não vivemos fazendo a nossa vontade, a vontade da nossa carne, do nosso corpo material, mas vivemos fazendo a vontade do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, ou seja, que não fazem a vontade da carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Porque estamos vivendo debaixo de outra lei, a lei da vida eterna, e sentimos a liberdade de não praticar o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito Santo de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Deus, através do seu Espírito Santo, deu poder a seu Filho Jesus Cristo para cumprir a lei. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 20. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado veio pela morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que veio através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como ele foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus a morrer por nossos pecados, assim nós também cumprimos a lei de Deus, morrendo para o mundo e vivendo, andando e agindo segundo a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Por que era impossível a lei salvar o homem? Porque ela estava enferma na carne, pelo pecado do nosso corpo material? Mas Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado e pelo pecado condenou o pecado na carne, como está escrito em Romanos 8,3. Deus deu aos homens as leis, os mandamentos, para salvá-los do pecado e da condenação. Mas a carne, o nosso corpo material, vive escravo do pecado e da desobediência, tornando impossível ao homem cumprir as leis de Deus e se salvar. Marcos capítulo 10, versículo 26 e 27. Quem poderá, pois, salvar-se, se livrar da condenação? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Por que existem pessoas que estão debaixo da lei do pecado e da morte e da condenação? Porque essas pessoas vivem segundo a carne, ou seja, fazendo a vontade da carne, do corpo material, e não fazem a vontade do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne, ou seja, os que vivem fazendo a vontade da carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito Santo de Deus, os que fazem a vontade do Espírito Santo de Deus, para as coisas do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 6. A carne, o nosso corpo material, somente quer pecar.
Porque a inclinação, ou seja, a disposição à vontade da carne, é a morte. Mas a inclinação, ou seja, a disposição à vontade do Espírito Santo, é vida e paz. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque o Deus Criador criou a carne, o nosso corpo material, para essa finalidade, para ser desobediente, pecador, para ser inimiga dele, para ser merecedora da sua justiça e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação, ou seja, a vontade, a disposição da carne, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Romanos capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão agindo conforme a vontade da carne não podem agradar a Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque não somos escravos do pecado e do medo da morte, porque somos livres para adorar e servir a um Deus que nos trata como filhos. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito da escravidão, ou seja, do pecado, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito Santo de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Como o mesmo Espírito Santo testifica, ou seja, dá prova com ações, com o nosso espírito que somos filhos de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito Santo de Deus nos dá a capacidade de sofrer por amor a Deus e ao seu Evangelho. O Espírito Santo de Deus nos dá a capacidade de obedecer a Deus, de sermos achados justos e merecedores da glória divina. Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O Espírito Santo de Deus nos dá a capacidade de santificar, ou seja, mortificar as obras do nosso corpo material, para alcançarmos a vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque, se viverdes segundo a carne, fazendo a vontade da carne, morrereis. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes as obras do corpo, vivereis. Jesus te ama. Nós temos uma dívida para com Deus, o preço pago por nossa salvação. E só existe uma maneira de pagá-la, vivendo para Deus. Romanos capítulo 8, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores a Deus e não à carne, para viver segundo a carne, fazendo a vontade da carne. Amém? Dani Miguel.